Essa daqui é a Jéssica e ela descobriu que o marido dela tem depressão, né? Ou estava com depressão, como ela fala, mas provavelmente tem. E esse vídeo apareceu pra mim no meu Instagram. Eu assisti ao vídeo e também li alguns comentários. Eu queria hoje refletir um pouco sobre o papel do homem. Nosso papel aqui. Às vezes o pessoal reclama, né, que a gente não fala muito sobre esse tipo de coisa, tal. Então a gente vai falar um pouco sobre saúde mental masculina, mas mais ainda sobre alguns comentários muito interessantes e uns relatos que eu achei aqui nessa postagem. Mas primeiro vamos entender o que aconteceu aqui com a Jéssica, tá? Então, esse daqui é o perfil dela, né? Esse daqui é o vídeo que apareceu pra mim. Eu não descobri que meu marido estava com depressão porque ele chorava. Eu descobri porque ele quis se jogar na frente de um carro. Quando a gente fala de depressão, a maioria das pessoas imagina tristeza, cama, falta de vontade. No caso do meu marido, ela veio em forma de agressividade. Ele começou a ficar mais irritado, explodia por qualquer coisa, ele reagia de forma desproporcional. E ao mesmo tempo, eu perguntava pra ele como estavam as coisas e ele respondia: "Não, meu bem, eu tô feliz, eu tô bem, é só cansaço." E eu queria acreditar. Até que um dia a gente saiu pra passear com os nossos 2 cachorros e um carro não parou pra gente atravessar na faixa de segurança. E ele perdeu completamente o controle. Ele falou: "Jéssica, segura aqui a nossa cachorra que eu vou ali, eu vou me jogar na frente do carro, eu vou quebrar o carro daquela pessoa todinha." E naquele momento eu entendi que não era só raiva. Eu vi que era desespero. Ali eu vi que tinha algo muito, muito, muito errado e que eu precisava ajudar ele. Então eu cheguei em casa e fiz uma coisa que eu nunca fazia. Eu resolvi entrar no telefone celular dele. E eu descobri mensagens que ele estava trocando com uma pessoa que ele nunca tinha visto pessoalmente, que tinha postado sobre depressão no Instagram. E nessas mensagens ele falava: "Eu preciso de ajuda, eu não tô bem, eu tô com pensamentos ruins." E pra mim ele sempre falava: "Não, meu bem, eu tô feliz." Quando eu vi isso, eu perguntei pra ele por que ele não tava falando comigo, por que ele não se abria comigo? E a resposta, ela me desmontou. Ele olhou pra mim e disse que depois do acidente ele passou a se sentir como se fosse um peso na minha vida, que eu já tinha feito demais pra ele, que eu já carregava demais e que ele não queria adicionar mais esse peso na minha vida. Um contexto aqui, porque pelo que eu entendi, aconteceu um acidente já com ele e ele tem alguns cuidados, assim, eu vou chamar de cuidados especiais, né? E parece que ele começou a ter esse processo depressivo pós-acidente e é por isso que ela tá falando isso. Pelo que eu entendi no contexto do perfil dela, caso eu estiver errado, podem me corrigir que eu fixo o comentário, né? Mas vamos continuar. Agora você vê o que a depressão pode fazer com a mente de uma pessoa. Ela convence alguém amado de que é um fardo. Ele não falava, não era porque ele não confiava em mim. Ele não falava porque ele achava que ele estava me protegendo. Mas a depressão, ela mente, ela engana. Foi aí que eu entendi que amor sozinho não ia resolver. Então eu precisei pedir ajuda. Ele precisou ficar internado por 2 semanas em uma clínica psiquiátrica. E foi, eu vou te dizer, foi a decisão mais difícil da nossa vida, mas também foi a decisão que salvou ele. A depressão, ela não é sempre silenciosa. Ela vem em forma de agressividade, impulsividade. Às vezes é alguém dizendo: "Eu tô feliz", enquanto na verdade essa pessoa tá desmoronando por dentro. Normalmente, pra fora, consegue falar que tá feliz, né? Tipo assim, porque existem tipos de depressão. Uma delas é aquela que vai te correndo aos poucos, assim, né? E você até é funcional pra sociedade, você consegue sair, você consegue trabalhar, mas você vai se destruindo, né? Tem um livro que se chama O Demônio do Meio-Dia. Não é sobre possessão, é sobre depressão. Por isso que fala que é o demônio do meio-dia, que é aquele mal que te ataca, não à noite, né? Não naquele âmbito sombrio, mas sim à luz do dia, quando todo mundo te vê, né? E ele fala bastante sobre tipos de depressão e ele caracteriza esse tipo de depressão que você consegue sair, falar que tá bem, mas você volta destruído, você fica destruído aos poucos. A metáfora que ele usa é como se você fosse uma casa feita de metal na praia. Aos poucos a ferrugem, que é a depressão, vai te corroer e tentar te destruir, te desmoronar. Então só queria dar esse contexto aqui também. Então, se você ama alguém que mudou depois de um trauma, que começou a sentir um peso, que essa pessoa pode estar reagindo com explosões que não combinam com a situação que está acontecendo, não ignore esses sinais. Pode ser um pedido de socorro. Pedir ajuda profissional não é fracasso, não é vergonha. É cuidado, é amor e é responsabilidade. Fiquem bem. Beijo. Cara, videozaço, né? Não sei o que vocês acharam, mas eu achei muito interessante. Tem até mais um comentário aqui que eu vou querer comentar depois. Mas então foi esse o vídeo, né? E eu fiz algumas reflexões, porque às vezes tem aquela regra da internet da gente não abrir os comentários, né? E a maioria das vezes que eu tento fazer isso, eu me dou bem, saio livre,
feliz, contente. E algumas vezes eu fico muito triste porque a gente tem ali, pessoas muito raivosas normalmente, né? Não é legal, não é um ambiente agradável, né? Mas eu decidi reativar esse canal que você tá vendo aqui para eu pegar isso, pegar os comentários, tentar elaborar alguma coisa e trazer para vocês. E eu vou ler alguns comentários que eu achei interessante, eu quero refletir, que vai além do vídeo dela, como esse daqui, né? Então, o Biel, olha que interessante, ele comentou aqui, né? Muito bacana a sua postura e apoio. Homem não compartilha depressão com a esposa porque muitas das vezes é no mínimo sinal de fragilidade emocional, a mulher interpreta como fraqueza, sente que acolher o esposo é ser mãe dele, perde a admiração e se divorcia. Os homens escondem para não serem julgados e abandonados. Você foi massa demais, que seu esposo fique bem, né? E aqui tem 894 curtidas. E o interessante é que esse vídeo, pelo que eu vi pelos comentários, ele foi bem misto. Ele chegou tanto em mulheres, mas a grande maioria dos comentários que pelo menos apareceram pra mim são de homens meio que desabafando, assim. E isso foi muito, muito doido, né? Então aqui a gente tem algumas respostas também desse comentário do Biel, né? E aqui eu não tô pra julgar os comentários, eu só tô aqui pra ler, dividir e tentar acrescentar alguma coisa. Eu acho que as pessoas têm motivos pra comentar o que comenta, mas eu quero refletir sobre o comentário e não falar da pessoa em si, tá? Então o Saulo, ele comentou aqui, que comentário necessário, somos criados para não mostrar fragilidade, passei por isso há 5 anos atrás, sempre quis escrever algo sobre e nunca consegui, me encontrei no seu comentário, olha que loucura, né? Sorte de quem tem alguém para compartilhar esses momentos sem medo de julgamentos. Então você vê que o Saulo, ele passou por isso, ele parece que teve um divórcio, ele mostrou fragilidade e ele foi abandonado, pelo que eu entendi, né? Talvez não seja isso. O Saulo, se ele quiser comentar, pode comentar aí. Mas, então, ele sempre quis escrever, ele sempre pensou em expor isso e nunca teve, assim, e nunca conseguiu, né? E teve mais respostas. E respostas que você pode pensar assim, todas foram meio que nesse caminho aqui do Saulo, né? Mas aqui teve o Business Photography, né? Que ele comentou aqui, respondendo outra pessoa, concordando com outra pessoa, mas fala aqui... Sem falar que 89% ou a 90%, então aqui ele deu uma... É porque assim, às vezes o homem na internet, ele não gosta que mulher generalize nada, né? Mas aqui ele tá generalizando. Das esposas interferiam a situação... inverteriam. Eu sou dislexo. Inverteriam a situação ao descobrir que o marido falava com outra pessoa e não sobre ela, né? E não sobre isso com ela, né? Automaticamente, elas começariam a dizer que não são o suficiente, blá, 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 fariam um inferno na vida do marido. Cara, então assim, eu quero primeiro pensar sobre esses 3 comentários aqui, depois a gente continua, que eu tenho bastante o que falar, você pode ver aí pelo tempo do vídeo, né? Então, aqui ele expôs algo que eu acho que é muito justo, né? Ele fala que, expondo fragilidade emocional em alguns relacionamentos, né? Ele tá falando que a mulher pode interpretar isso como fraqueza. E eu acho que existe essa relação de fraqueza e força. E é reforçada por quem? E eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Mas, peraí, não precisa me jogar pedra, não precisa criar estigmas ainda, eu só quero conversar aqui mesmo. Então, assim, ele tá falando sobre algo que é reforçado por, talvez, a sociedade. Talvez eu ou você que está aí reforça isso. Mas isso gera uma dor. Ele tá falando assim, ó, caso eu fale, eu sou abandonado. Isso é muito doido, né? Então isso aqui é pra gente refletir. O Saulo confirma, isso aconteceu com ele. Agora ele tá falando aqui que em uma relação como essa daqui, teria uma inversão da situação e a mulher começaria a falar blá, 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 blá. Aqui, eu assim, lendo friamente, talvez demonstre que esse blá 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 é um questionamento, né? É um questionamento porque se você acha que vai começar esse blá 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 e começar uma conversa ou uma discussão sobre o relacionamento e você não quer passar por isso, talvez essa inversão que aconteça mostra bastante sobre o grau de conversa que você consegue ter com a pessoa que está se relacionando com você. E é verdade. E você com ela também. Se você não tem paciência para ouvir uma discussão, como você vai querer que a pessoa te escute? Então, já começou com blá blá blá, cara, é complexo. Então, assim, isso mostra que talvez tá tendo discussão demais e conversa de menos, né? Tá tendo briga demais, conversa de menos. Isso daqui também me alerta pra algo, né? E só pra dizer aqui pra vocês, falar, eu vendo isso tudo, me acendeu um alerta, né? Porque assim, primeiro que eu sou homem, então check. Eu tenho uma esposa, check também. Eu tenho depressão, triple check pra mim. Então, eu pensei, caraca, tenho que falar, né? E vendo os comentários, eu falei, caraca, eu tenho realmente o que dizer. Porque
Eu sou diagnosticado com depressão, eu tive crises severas. No meu caso, não ia pro âmbito da raiva, né? Eu ficava aquela depressão mais clássica que todo mundo imagina, que é ficar de cama, não conseguir se levantar, não conseguir produzir, não querer ter nada, nem higiene pessoal, zero ânimo para viver, de fato. E eu, assim, sou diagnosticado mais ou menos desde 2017, 2018. Faço tratamento mais intensivo, porque antes eu não conseguia nem fazer os tratamentos certos, mas eu faço um tratamento mais intensivo de 2020 para cá, então vai fazer aí 6 anos que eu faço terapia, passo com o mesmo psiquiatra também, faço terapia com o meu psicólogo também, e isso me ajudou bastante, né? E hoje eu tô aqui até falando com vocês, então assim, não é que eu não tenho crises depressivas, porque eu creio que isso eu sempre vou ter, e tá tudo certo, assim. Mas eu sei controlar mais, eu sei chegar mais, então eu não tinha esse rolê da explosão da raiva, mas eu achei interessante isso aqui também, né? Continuando aqui os comentários. E aqui, essa pessoa tá respondendo esse business photography aqui, né? Ele falou assim, exatamente, mais fácil criticar do que acolher, né? Então ele tá falando que é mais fácil a pessoa criticar do que acolher. Quando você fala o que pensa com a outra, é porque você já não está mais confortável em casa. Mas essa relação de conforto em casa, ela foi construída? Não foi construída? O que a gente espera de um relacionamento, né? Quais são os nossos valores para um relacionamento? O que a gente mostrou e o que a gente procurou também? Então, assim, eu tenho alguns questionamentos para fazer no futuro. O que uma esposa deveria fazer? Perguntar. Por que você não compartilhou comigo? Isso daria abertura para que o cara se sentir seguro e falar. Mas não. Quando você fala, é rebatido. Rebatido, rebatido, rebatido. Onde você pensa? Dane-se. Assim, é muito doido porque várias vezes tem esse rolê de ser rebatido, esse rolê de começar uma DR, esse rolê de começar uma discussão. Mas aí é uma pergunta que eu falo, né? Será que os caras, eles sabem se expressar? Será que você consegue se expressar? Será que você consegue deixar claro o que você quer? Será que você consegue falar o que você quer? Será que você consegue se abrir, tendo um diálogo interessante? Assim, não interessante, né? Porque não é entretenimento. Tendo um diálogo tranquilo, de boa. Será que você está lá para acolher também, para se abrir? São perguntas que eu não faço pro Rafinha, mas são perguntas que eu faço no geral, entendeu? Pausa pro café. Bora continuar. Então, assim, são questionamentos. Não é batendo martelo aqui, mas continuando pra gente refletir junto, né? Isso daria abertura, beleza. Falo fora de casa ou sofro sozinho. Olha isso, ele tá falando, o Rafinha tá falando isso, né? Mas não perco meu tempo com a pessoa a mais. Cansa. Caramba, isso aqui me fez questionar que tipo de relacionamento essa pessoa tem. Que loucura, né? Por isso, muitos casos de traição, não estou falando que justifica. Aí ele já tacou traição no meio. Olha que loucura. Tipo assim, é muito doido isso daqui, né? Porque eu sempre imagino assim, se fosse um comentário de uma menina, de uma mulher, tem 6 curtidas aqui, né? Imagina como ela seria vista também, tipo assim. Caraca, por isso que eu traio, então, porque eu tento falar e meu marido fala sempre que é blá blá blá, o que eu tento dizer, eu tento conversar. Enfim, mas quantas pessoas quiseram e precisaram ser ouvidas e quando falaram, conseguiram em troca uma briga. Difícil, man. Difícil. Mas eu entendo que o que o Rafinha tá falando aqui é sincero. É sincero. Significa que eu concordo com tudo. Mas ele tá sendo sincero, isso me mostra que existe um diagnóstico a ser feito aí pelos homens. Mas tem mais comentários, cara. Isso é muito interessante. Isso daqui é muito interessante. Olha isso aqui. Ele não falava porque o homem não tem que... Olha isso aqui, né? O El Carvalho, ele falou assim, ele não falava porque o homem não tem que falar. Tem que trabalhar e servir. Então o homem serve para isso, trabalhar e servir. A preocupação com o homem é se ele produz. O apoio do homem vem de Deus. Se ele não tiver Deus, está sozinho. Então ele tá falando isso. Então o homem não tem que falar. O homem serve só para trabalhar e servir. É isso. E o único apoio que o homem tem que ter é Deus. Se ele não tiver Deus, ele tá sozinho. E aí tem as respostas pro El, né? Não, camarada. Ó, isso aqui me deu até um orgulho aqui dos animers, porque comentou legal, né? Não, camarada. Não é Deus. Não é lei natural. O homem prover. É falta de terapia e saúde mental. Então, o que ele tá querendo dizer aqui? Tipo assim, isso daí que você tá falando não é um rolê dado, né? Que a gente só serve pra isso. É falta de terapia e saúde mental, né? Terapia, né? E saúde mental e tal. Mas, assim, não tô falando que... Não, tô falando sim. Todo mundo tem que fazer terapia, todo mundo tem que se conhecer. Isso é fato. Mas eu quero elaborar mais. Se ela não tivesse descobrido, quem sabe o pior teria acontecido. Se ela não tivesse descobrido e dado apoio, quem sabe o pior não teria acontecido. O homem deve se abrir sim. Se sua esposa não achar isso masculino, ela não é a certa. E isso daqui é um ponto interessante. Mas quem os homens estão procurando também? Qual é o tipo de masculinidade que você acha que é a certa? Porque assim, quando a gente está em um relacionamento, ou começando um relacionamento, a gente vai se expressar. Mas o que a gente fala que é o certo? O que a gente fala que são os nossos valores? Porque se a gente tem pra gente também que esses são os valores, e a gente vai demonstrar isso desde o início do relacionamento, a gente tem essas coisas como dogma,
Homem não chora, homem não se abre, isso, aquilo outro. E a gente procura uma pessoa que pensa dessa forma também. Não, que homem serve para isso e aquilo e ponto final. Todo o resto aí deve ser frescura. Será que isso também não afeta a gente como homem? Quando a gente tá em um processo mais frágil, etc. Assim, só de eu falar fragilidade, tem homem que não gosta de ouvir essa palavra. É muito doido, né? Vamos lá. Na maioria das vezes, quando o homem conta suas dores para sua esposa, ela acaba perdendo a admiração. Não sente mais, não sente que ama mais. Ele tá falando assim, né? Que você falou, a mulher perde a admiração, eu sei como é isso. Fui abandoná-la logo na sequência, coisa de 6 meses. Então o homem não conta o que sente para a esposa. Infelizmente você tá certo. Sim, mano, já passei pelo mesmo. Verdade. Várias curtidas. Tem likes, tem 217 curtidas falando a mesma coisa. E aqui um comentário final que eu separei, mas tem até um outro que eu quero comentar antes da gente seguir. Eu só fiquei quieto e não queria sair de casa. E a minha ex foi embora com a minha filha. A maioria das vezes é assim mesmo, aconteceu mesmo comigo. Então, assim, também não adianta, né? A gente não conseguir se expressar, também não adianta, né? Certo? Tipo, se é isso daqui que a gente queria, né? Só ficar quieto não adianta. Tem gente falando que falar não adianta. Então, assim, o que adianta, né? O que adianta de fato? E o que isso daqui me fez pensar? Isso daqui me fez refletir. Tem até um último comentário que eu queria puxar aqui pra vocês, que é um que tá aqui. Esse comentário aqui, ó. Moça, homem normalmente não quer deixar a família preocupada. Então tem esse rolê de preocupação, então você não vai contar, então você vai guardar. Pessoas falando que foram abandonados depois de contar. E o que isso me fez refletir, né? Aonde a gente está nisso tudo aqui? Isso me fez refletir. O que é ser homem? É uma boa pergunta, né? Porque a gente só tá falando aqui de homens, falando que eles foram abandonados depois de mostrar fragilidade, porque a pessoa perde a admiração por eles. Porque então existe um dogma do que é ser homem, e se perde a admiração, claramente a pessoa acha que o que fez tá ferindo algo aqui, né? O que demonstrar fraqueza tá ferindo algo. E as pessoas se questionam bastante, né? Chegamos em estatísticas como essa daqui, deve estar defasada, mas é só para ilustrar, vocês podem procurar mais no Google, na internet, em revistas, em matérias jornalísticas, etc. Mas isso daqui é um resumo, né? Um exemplo. As taxas entre homens são as maiores no Reino Unido desde 2001. O Escritório de Estatísticas Nacionais mostra que nos últimos 30 anos, o equilíbrio dos gêneros em relação ao mudou de 63 entre os homens, né, de 81 para 78% em 2013. Os homens estão-se numa taxa que supera bastante a das mulheres, e essa é uma questão que não está sendo tratada. Isso daqui eu já estudei antes, eu já li, e no Brasil também supera, mas é porque existe uma diferença, né? Justamente no fato de você tentar se abrir e pedir ajuda. Os homens, eles parece que na cabeça vira uma panela de pressão, que é relatado aqui como a gente viu nesses comentários, que fica mais ou menos sem saída, né? E fica sem saída. E essa pessoa, enquanto as mulheres, elas extravasam mais, elas falam mais, elas tentam procurar mais ajuda. Então não quer dizer que saúde mental, que depressão é uma coisa exclusivamente relacionada aos homens. Mas é porque a gente, como diz a matéria, essa matéria é bem antiga, né, desse Instituto de Pesquisa de Prevenção, ela diz que não está sendo tratado. E eu acho que ainda não está sendo tratado. E essa pergunta aqui, ela é a pergunta, né? Porque assim, vamos lá. O que foi falado aqui, né? E eu quero que a gente pense sobre. Se o homem, né? Se ser homem significa prover para dentro da sua casa, o que cada vez, vamos combinar aí, nos tempos que nós vivemos, né? É praticamente... Não vou falar impossível, mas é muito difícil, porque mundialmente, globalmente, e isso assim, tem pessoas que moram fora também, isso aqui tá comum, as duas pessoas precisam trabalhar, às vezes precisar é uma palavra mesmo, às vezes as pessoas querem ter uma carreira própria, né? Sendo ou não sendo por querer, mas existe sim uma necessidade de essas duas pessoas estarem provendo dinheiro para dentro da casa. Assim, se a lógica for prover, se você não conseguir por qualquer motivo, imagina que, espero que não, mas alguma coisa acontece com a sua saúde, você está numa fase ruim, você perde o seu trabalho, você não consegue se recolocar profissionalmente. Se qualquer coisa acontece com o seu ofício, o que te sobrou? Você não é mais homem? Então, assim, se ser homem é proteger, né? Porque homem tem que ser forte, tem que proteger e tal. Vamos combinar. Eu vejo, vocês veem aí, como a criminalidade tá, como as coisas estão. Cada vez mais difícil, né? Então, eu acho que hoje em dia é muito mais uma troca, né? Do que você virar o Rambo de verdade pra estar ali, pra evitar que um assalto aconteça, que alguma coisa aconteça.
Eu acho que os dois ali, né, num relacionamento, eles precisam... Mas aí eu já tô falando fora da caixinha, né? Mas assim, pra mim os dois precisam proteger o relacionamento. Os dois precisam proteger a família, né? Não cabe a um só, cabe a todos. E, obviamente, que só em situações muito pontuais e raras na vida que um homem, ele vai precisar fazer alguma coisa, sei lá, utilizando sua força e tal. Até porque, hoje em dia, a gente vê isso daí. É muito comum que é capaz da pessoa perder a sua vida numa discussão que conseguir proteger alguma coisa, né? E tenho relatos também de parentes próximos que já aconteceu isso. Então, assim, se você não consegue fazer isso mais, o que te sobrou? Você não é homem? É uma pergunta que eu faço de verdade, tá? Então, você não é homem? Se você não pode chorar, acontece aquilo lá, né? Aí o pessoal chora. E aí? Você chorou pra sua esposa. Sobrou. Você não é mais homem? Pra ela, você não é mais homem, pra você mesmo. Outro raciocínio aqui, você quer ser forte, isso daqui é mais genérico possível, porque as pessoas podem colocar o que for aqui. Tem pessoas que elas vão colocar força física de verdade, força física de virar, sei lá, às vezes maromba, etc, etc, etc. Mas aí acontece algo com você, você não consegue fazer manutenção dessa sua forma muscular, e aí, você não é mais forte? Deu pra entender o que eu quero dizer? Coisas acontecem na vida, coisas vão te tirar do seu estado que você considera. Isso daqui é muito relativo, né? Porque você pode encarar essa força como qualquer tipo de força possível que você vai colocar um dogma pra você. Vai ser muito difícil você conseguir seguir isso. E se você não tem essa força, se você tá um momento sem essa força que você se coloca, que a sociedade te coloca, que você construiu uma ideia num relacionamento, o que te sobra, cara? Você não é mais homem? Você não é mais homem, então? Então, assim, essas perguntas que nós temos aqui, esses relatos, me fazem pensar bastante o que é ser homem, né? E isso daqui eu acho que a gente precisa conversar sobre mesmo. E vamos lá, faço então uma pergunta, um questionamento que eu acho que a gente precisa falar sobre isso daqui. Porque é muito fácil também, a gente, assim, às vezes na verdade não é fácil, né? A gente só vai comentando em coisas como essa daqui, o cara tá falando até de traição. Pra mim seria mais fácil assim terminar o relacionamento, porque se ele falou que trair é mais fácil, quer dizer que ele conseguiu achar uma pessoa que entende ele, entende as emoções dele. Então, por que você tá com essa outra pessoa? Enfim, mas vamos lá. Então, assim, aqui qual foi o seu exemplo? Quando você viu situações como essa que a gente descreveu aqui, o que aconteceu? Você achou que era frescura? Isso pega muita gente. Você achou que é falta de trabalho? Tá, mas às vezes o cara tá realmente em depressão porque ele não tá conseguindo trabalhar. Deu pra entender o que eu quero dizer? Ah, isso daí é frescura. Então, a palavra frescura é uma palavra que tá muito no imaginário masculino. E isso é bastante sério, pô. Tipo assim, eu sei que eu não tô falando de uma brincadeira, alguma coisa assim, mas é algo que é muito reforçado e as coisas são frescura. Então, pô, será que você também não fomentou isso? Será que você no seu relacionamento, que você procurou, ou que você procura, ou como você se expressa, ou o que você acha que é valor pra sua vida, será que não tá reforçando justamente alguma coisa que vai te levar pra esse buraco aqui? Porque a gente tem que lembrar também que quando nós estamos num relacionamento, o relacionamento ele não é feito do vácuo do nada, né? Ele acontece porque nós conhecemos uma pessoa e a gente começa a fazer trocas com essa pessoa. E nessas trocas, várias delas são relacionadas com tudo que a gente quiser fazer a troca. Então, assim, a gente tá no início do relacionamento. Se a gente deixar claro que nós somos, como eu sou, sempre fui, na verdade, uma pessoa que o mundo considera mais sensível, eu só considero que eu falo o que eu sinto, mas o mundo, olha que doideira, eu falo que eu sinto, eu sou sensível, né? Mas não, pô, eu, assim, pago minhas contas, tenho reunião, tenho funcionários, etc, etc, etc. Eu só falo o que eu sinto. Mas eu deixo claro que eu sempre deixei claro que eu falo o que eu sinto. Não é uma novidade nenhuma. Então, se a pessoa achar que aquilo é uma novidade, doideira, né? Porque eu sempre deixei claro. E aí, realmente, talvez ela... eu acho que isso, assim, eu tô junto. Eu tive alguns relacionamentos longos, mas esse é o meu relacionamento mais longo. Espero que dure o resto da vida. Se nós dois conseguirmos fazer o outro feliz pelo resto da vida, eu quero que dure, com certeza. Feliz e etc, né? Conseguir ter um relacionamento de amizade e confiança. Mas eu sempre deixei claro que eu sou assim. Não é uma surpresa. Então, a pessoa não tem como ela perder o brilho de algo que ela sempre soube. E que eu sempre deixei claro que isso daqui é uma coisa importante pra mim. Vocês conseguem entender? Então, se você se depara com certas coisas na sua vida e você reforça isso daqui no seu relacionamento e você é julgado depois porque você construiu também isso, porque você procurou uma pessoa que tem isso daqui como reforço, você procurou uma pessoa que tem isso daqui como valor, se você julga dessa forma, cara, eu acho que às vezes pode ser sim que sugere exatamente isso daqui. Aqui eu não tô falando, eu tô evitando falar uma palavra que gera muito estigma. Então esquece a palavra, por exemplo, machismo e feminismo. Eu só estou pensando assim,
o que é ser homem. Só isso. Porque às vezes nós nos colocamos tantas regras que isso afeta pra caramba a nossa cabeça. E aí chega um determinado momento que a gente tá mal, a gente não pode nem tá mal, porque sobra o quê? Aí o pessoal tem até meme sobre isso, né? Sobra nada pro Betinha, etc. Você virou beta, você já não é mais alfa, você já não é mais masculino, você não tem não sei o quê. Cara, isso é tudo um reforço que fala que você tá sendo uma pessoa, assim, que você tá sendo fresco. Por que você tá agindo dessa forma? Enfim, então eu te pergunto, né? Qual foi o seu exemplo nesse relacionamento que você procura e o que você procura daqui pra frente também? Continuando. Você se comunicava? Muita gente, eu vejo isso, que achava besteira ficar conversando ou virou DR. A gente viu ali nos comentários. Virar DR é discussão de relacionamento. Discutir, você conversar, você discutir é importante e é fundamental. Para você se conhecer, para você conhecer outra pessoa, para você se reapaixonar, para você entender se aquilo é para você ainda. Se você não conversa, se você não discute, às vezes você tem a sensação que aquela pessoa, mas ela mudou do nada? Ela mudou do nada ou você que não conversava com ela verdadeiramente há 3 anos? Todo mundo muda. Todo mundo muda. Se não mudar, a gente tá fazendo alguma coisa errado. A gente muda, pô. Você, quando olha, às vezes, coisas que você escreveu, coisas que você falou, e eu tenho aqui o bônus que eu gravo tudo, né? Então, assim, às vezes eu vejo umas coisas que eu falei há 2, 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu falo, meu Deus do céu, como eu tô falando isso? Porque nós mudamos. Sabe quando você olha aquela foto antiga sua, quando você era mais novo, você fala, mano, como assim? Olha como eu era, cara. Não sei. Porque a gente muda, nós não somos as mesmas pessoas. Então, se a gente não conversa, se a gente acha que tudo vai ser uma grande treta, é porque, vamos parar e pensar, como a gente tratou esse relacionamento. Se realmente parar pra conversar, a gente sempre associou isso com briga, discussão e blá, 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 como a gente viu, não tem como a gente se abrir com essa pessoa. Aí vai ter que fazer o pior, que às vezes o cara não quer. Vai ter que separar, aí vai ter que achar uma nova pessoa, aí a pessoa vai aprender, porque essa pessoa nova viu que encontrou em um momento mais fragilizado, vai entender que a pessoa é daquele jeito. Mas por quê? Porque a gente, às vezes, esquece de construir o nosso relacionamento como a gente quer ser tratado. Mas se a gente acha que os outros, quando a gente se depara com isso, com outras pessoas, a gente acha que tudo é frescura e a gente não consegue fazer uma discussão, uma conversa, como a gente vai cobrar? E aí, realmente, a gente cria mulheres também, e nós fazemos parte disso daqui, que acham que tem uma noção, né, como eu falei aqui, do quê? Do que é ser homem. Porque às vezes, e quase sempre sim, são os próprios homens que ajudam a construir isso daqui, que defendem isso daqui, o que é ser homem. Não é muito doido isso? Fica o raciocínio final, né? A pergunta final. Então, por que nós, homens, insistimos em criar esses reforços que nos prejudicam? Por quê? Por que a gente insiste em criar esses dogmas e essas regras e fazer tanta regrinha do que é ser homem? Porque o raciocínio, para mim, que eu faço final é meio lógico. Bom, então se eu não quero que quando eu esteja mal eu consiga, né? Eu não quero que a outra pessoa me abandone, eu tenho que tentar criar uma sociedade, tentar conversar e tentar falar e tentar eu mudar, né? Porque eu acredito muito que às vezes a gente tem que dar o exemplo, que as pessoas mudam mais pelo exemplo do que qualquer outra coisa, né? Então, eu tenho que ser o que eu quero ser, eu tenho que entender que essas coisas aqui não são frescura, que esse tipo de coisa aqui que se passa não é algo que eu preciso julgar, porque eu vejo muita frase aqui de acolhimento e eu vejo também muito julgamento. Então, assim, isso daqui é um raciocínio. Que homem esquece dogmas e estigmas e palavras que tem uma carga muito pesada, que é machismo, etc. Mas que tipo de sociedade, que tipo de homem, o que é ser homem, o que a gente quer ser, como a gente precisa se comunicar. Por que a gente não pode chorar? Por quê? Por que a gente não pode demonstrar afeto? Por que a gente não pode falar te amo? Sabe? Por que a gente não pode demonstrar carinho? Por que a gente não pode mostrar momentos de insegurança? Por quê? Porque também nós, como, né, grupo masculino, não como eu individualmente, mas como grupo masculino, a gente reforça exatamente isso, pô. E a gente acaba reforçando isso procurando pessoas que pensam dessa forma. E num relacionamento, quando a gente vê um caso assim acontecendo, será que esses caras ou outros caras, ou será que a gente mesmo às vezes não julgou, não falou que era frescura, não falou que não faz sentido, não falou, olha aí que papinho. Deu pra entender? Será que a gente não tá achando que tudo isso é um grande blá 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 e a gente não tá assumindo também o nosso papel aqui de mudança?
Então, assim, frescura de verdade pra mim é você não entender os seus sentimentos, é você não ter que encarar quem você é de verdade, é você não entender os seus limites, é você não entender e não conseguir se expressar de maneira adequada, é você não conseguir conversar e entender um pouquinho mais de profundidade e entender que chorar às vezes tá tudo certo. É você entender que o seu trabalho, ele é importante, fundamental, mas se você precisar fazer uma recolocação profissional, se você tem um novo sonho, se você não colocou isso daqui como valor de um casamento e valor de vida, tá tudo bem. A pessoa que estiver com você, ela vai entender. E mais, né? Nós temos que lembrar uma coisa. É muito difícil lidar com um cara em depressão, velho. Eu tenho depressão. É muito difícil lidar comigo. A gente é difícil pra caramba também. Ah, a mulher é difícil? Pô, homem... Pô, vocês estão aqui. Homem é difícil pra caramba. É difícil de falar... É difícil de expressar. E eu faço terapia há 6 anos. Então, assim, eu sei o quanto é doloroso lidar com uma pessoa com depressão, porque eu tenho empatia, eu sei que é difícil lidar comigo. Então eu entendo. Às vezes também não é pra pessoa. E tá tudo certo, vou fazer o quê? Mas a gente tem que se cuidar. E a gente tem que se expressar. E a gente tem que construir relacionamentos mais felizes, mais leves, mais agradáveis para momentos que quando a gente não tiver com a força que o pessoal quer tanto que a gente tenha, né? Alguns caras aí só pregam isso daí. Quando a gente não tiver nesse nível aqui, a gente não seja abandonado. Porque se esses eram os nossos valores iniciais, a pessoa também acha que isso é um valor. A pessoa te viu julgar. A pessoa te viu reforçar isso. É isso que ela entende que é ser homem. Você procurou essa pessoa também. Você construiu essa pessoa em um relacionamento longo. Não é surpresa. Às vezes até melhor que acabe mesmo. Para que você reflita sobre você. Só que se você for pro próximo relacionamento e fazer a mesma coisa, o que te sobra? Quem é você? O que é você? Então, esse foi o raciocínio que eu tive. Eu queria muito que os outros caras aí dos comentários, que eu acho que meu público é bastante... E mulheres também comentassem sobre isso. Eu sei que não é fácil, mas eu acho que isso daqui é uma construção social que a gente precisa repensar de verdade, para que situações verdadeiras e sentimentos como esse daqui não apareçam só em posts nas redes sociais, e sim em conversas tranquilas em relacionamentos por aí, para que isso consiga salvar relacionamentos e salvar o que a gente precisa repensar bastante sobre isso, né? Porque a gente reforça bastante essas coisas que nos prejudicam. Fechou? E se você tá passando por um momento difícil, procure ajuda médica, procure ajuda profissional. Existe o Centro de Valorização à Vida, CVV. Você pode ligar ou você pode entrar no site para receber mais informações. Procure também ajuda gratuita. Eu sei que SUS às vezes é difícil, mas tente. Uma outra dica que eu te dou é: tente procurar psicólogos e psiquiatras na sua região. Se você tiver numa situação financeira, pergunte para essas pessoas se eles não conseguem te dar um desconto porque você está numa situação difícil, ou se eles não indicam algum tipo de tratamento, porque essas pessoas normalmente elas precisam te passar essas informações, principalmente se você está precisando, certo? Então é isso, pessoas, vão refletir que tipo de sociedade e o que é ser homem nos tempos atuais e como isso acaba nos prejudicando, porque às vezes nós mesmos criamos os reforços que quando a gente precisa demonstrar qualquer outro tipo de lado, nós acabamos sozinhos pelos próprios reforços que a gente criou. Fechou? É isso. Deixem nos comentários o que acharam.